A pandemia do novo coronavírus mal foi controlada no Brasil e um surto de gripe se abate sobre diversas cidades, incluindo as duas maiores capitais brasileiras. Surgido em Hong Kong na década de 60, o vírus influenza A sofreu uma nova mutação na Austrália esse ano, suficiente para aumentar os atendimentos nos prontos-socorros e internações nos hospitais. Sem dúvida nenhuma, é uma situação preocupante que nós vivemos hoje, né, na nossa região do Juruá, com o aumento dos casos de influenza, né? Isso tem levantado uma preocupação, sem dúvida nenhuma, para as autoridades, e podemos sim, com certeza, sem dúvida nenhuma, afirmar que nós estamos diante de um surto, né, de síndromes respiratórias aqui na nossa região. O vírus H3N2 é um dos subtipos da influenza A, conhecido oficialmente como influenza A, e por se tratar de uma doença viral, os sintomas são semelhantes ao da Covid-19. Sem sombra de dúvida, a semelhança é muito grande, né? Principalmente por se tratar também de uma doença viral, né? De uma síndrome respiratória causada pela influenza. Então, os sintomas são muito semelhantes. Tosse, febre, dor de cabeça, comprometimento do estado geral, coriza, né, que é o corrimento nasal. Então, a sintomatologia que nós observamos nos quadros de influenza tem, a princípio, uma semelhança muito grande, sim, com os quadros de infecções que são produzidos pelo Covid-19. Então, a semelhança realmente existe. Com esse surto de gripe, as pessoas precisam ficar atentas aos cuidados, principalmente quem faz parte do grupo de risco. Todo quadro respiratório, principalmente quando se trata de um quadro viral, como é o caso da influenza, tem algumas populações de risco que têm um maior potencial de complicação. Esses grupos de risco se enquadram principalmente em crianças abaixo de 5 anos de idade, pacientes idosos acima de 60 anos, pessoas adultas e adultos jovens que a gente pode considerar que têm algumas comorbidades, né, que são cardiopatas, que têm diabetes, que têm alguma doença imunocomprometedora, que compromete o sistema imunológico da pessoa, pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, que são tabagistas, né? Então, essas pessoas têm uma vulnerabilidade maior e um potencial de complicação maior, sem dúvida nenhuma, diante desses quadros de infecção. A gripe pode evoluir para um quadro mais grave se não for tratada de maneira precoce. Essas pessoas, na sua grande maioria, não têm um sistema imunológico, né, com uma eficiência para combater esses quadros de infecção. Geralmente elas podem, a principal complicação sempre, na grande maioria, é respiratória, né? Evolui com pneumonias complicadas, evolui com o que a gente chama de síndrome da angústia respiratória grave, né? São pacientes que, de uma certa forma, precisam de internação hospitalar, muitas vezes precisam de ventilação mecânica, como também acontece no caso da Covid-19, podem evoluir com infecção generalizada e, consequentemente, também podem levar a óbito, sem dúvida nenhuma. Segundo o diretor técnico da UPA, o recomendado é ter os mesmos cuidados utilizados para a Covid-19. As medidas de prevenção são tudo o que a gente tem visto recentemente em relação à Covid-19, principalmente a questão dos cuidados, né, o contato com pessoas que estão com algum sintoma respiratório, que estão com tosse, que estão com febre, que estão com coriza. O uso da máscara, mais uma vez, tem que ser reforçada, a importância desse instrumento que é fundamental para que a gente possa evitar a propagação desse vírus, ter os cuidados de lavar as mãos, né, ter os cuidados de não estarem aglomerando, das pessoas não estarem se aglomerando, principalmente nesse período que nós estamos de final de ano, festas de Natal, festas de Ano Novo, a gente tem que ter muito cuidado e redobrar as atenções diante dessa situação que a gente está vivendo no momento. Agora, a importância das pessoas, né, que sentirem, né, esses sintomas de maneira mais intensa, procurarem a unidade de saúde. Olha, sem dúvida nenhuma, né, principalmente as pessoas que fazem parte dos grupos de risco, como eu falei anteriormente, tem que ficarem muito atentas à progressão dos sintomas, principalmente se os sintomas evoluírem com algum sinal de gravidade, né, com comprometimento do estado geral, febre persistente, piora do padrão respiratório, se a pessoa começar a apresentar algum sinal de complicação respiratória, dificuldade respiratória, não tem que esperar chegar a esse extremo para procurar uma unidade de saúde, né? Hoje nós, graças a Deus, que teve uma parceria da Prefeitura com as unidades de saúde do Estado. Hoje a Prefeitura também participou de um programa, dando uma entrevista onde está disponibilizando algumas unidades de saúde como referência para estar dando esse apoio também, que antes esse atendimento estava muito centralizado na UPA, né? E agora esse grande número de pessoas que estão procurando os atendimentos
podem ter outros centros de saúde como referência também para estar procurando. Todas as unidades de saúde estão habilitadas para atender a essa demanda